Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 830 do STJ, que trata sobre direito processual penal. Os temas que estão envolvidos aqui são a audiência de instrução, uma anterior oitiva informal do acusado realizada pelo juiz no corredor do fórum sem a presença de advogado, e a questão de se houve ou não a violação do dever de imparcialidade do julgador, podendo gerar aí uma nulidade, certo? E nesse contexto nós temos o destaque do julgado, que diz o seguinte: verificada a atuação extra autos do magistrado, que influencia no depoimento do acusado, não se pode cogitar da validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, visto que a quebra de imparcialidade do juiz gera nulidade absoluta. Esse julgado é muito importante, porque sempre se discute em processo penal a questão da nulidade, precisar ou não demonstrar prejuízo. Em regra, inclusive para nulidades absolutas, é preciso que seja demonstrado prejuízo. Acontece que a jurisprudência, em várias situações, entende que o prejuízo está presumido pela gravidade do que aconteceu. E o caso da imparcialidade do juiz é uma hipótese de nulidade absoluta, porque o prejuízo aqui não tem nem como ser aferido, o prejuízo está presumido, certo? Então essa é a lógica da questão de nulidade absoluta, necessidade ou não de demonstrar o prejuízo. E justamente por isso é muito importante acompanhar a jurisprudência sobre as nulidades no processo penal, tá? Porque há toda uma construção jurisprudencial de situações em que nem mesmo o prejuízo precisa ser aferido, porque entende-se que ele está presumido de forma absoluta, certo? Então vamos lá para as informações do inteiro teor. O STJ tem se manifestado acerca da relevância e do caráter fundamental das garantias inerentes ao devido processo legal, cuja envergadura vem impressa de maneira indelével no artigo 5º da Constituição, que assegura que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Dentro do conjunto de garantias conferidas aos litigantes, o processo penal, além de instrumento de legitimação do poder punitivo estatal e de proteção dos bens jurídicos mais caros à sociedade, ao fixar arquétipos normativos rígidos, constitui significativo meio de limitação do arbítrio estatal e de salvaguarda dos direitos fundamentais dos investigados, acusados e réus. No caso, o Tribunal de Origem entendeu não ter havido nulidade pelo motivo de o magistrado responsável pela instrução realizar oitiva informal do acusado acerca dos fatos antes da audiência em continuação. Contudo, tal entendimento vai de encontro, ou é contrário, né, ao que vem sendo decidido pelo STJ. Acerca da confissão informal, mutatis mutandis, vale lembrar que recentemente a terceira sessão do STJ, que é a reunião das duas turmas, que então sessão é um entendimento que a gente pode considerar que é mais sólido de segurança jurídica. Então, recentemente, a terceira sessão do STJ firmou a seguinte tese: a confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que acolheu essa confissão, né? Ou seja,
Se a confissão informal já merece profundo escrutínio quando suscitada em fase extrajudicial e para acusado maior de idade, com maior razão há de se acautelar em garantia do devido processo legal quando tais diálogos informais são travados pelo magistrado que preside o ato e com o menor acusado de ato infracional. Então veja aí que as peculiaridades aqui. Na situação em análise, apurado que o magistrado responsável por presidir a audiência em continuação, onde as provas judiciais orais seriam colhidas sob contraditório, atuou de maneira direta e fora da solenidade no corredor das dependências do fórum, tendo mencionado tal fato a pretexto de influenciar no depoimento da parte, já durante a audiência, observa-se flagrante descumprimento dos deveres de prudência, imparcialidade e transparência, a indicar a nulidade do ato. Portanto, verificada a atuação extra autos do magistrado, que influenciou no depoimento do adolescente infrator, não se pode cogitar da validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, uma vez que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que quebra de imparcialidade do magistrado é causa de nulidade absoluta. Então, nem precisa falar de demonstração de prejuízo. Ok? Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência em nos ouvir. Espero que tenha ficado clara a interpretação desse julgado. E vejo vocês então em um próximo vídeo. Fiquem com Deus.